Bom, cara, vamos então tentar entender que história é essa de comprimento e tempo de Planck. Comprimento de Planck e tempo de Planck. Bom, na verdade isso é bem tranquilo da gente conseguir entender. Tu só tem que manjar um pouco de análise dimensional, a gente vai mexer com bastante análise dimensional. E antes de começar o vídeo, tá chovendo aqui e eu espero que não interfira muito no áudio. Mas eu vou ver depois na hora de editar, e aí, se bem que eu nunca edito, eu só posto, mas eu assisto o vídeo antes. E, bom, vamos ver então, vamos começar aqui com o comprimento e o tempo de Planck, que é algo que tem me intrigado bastante depois de que eu conheci, porque, né, vocês vão ver no final que é como se o tempo passa aos soluços, é como se fosse um vídeo. Vocês vão entender no final a parte filosófica. Vamos mexer um pouquinho então com análise dimensional. O Planck, então, o que ele fez? Ele chegou numa relação para o comprimento que era a seguinte: o comprimento, eu vou chamar de L, beleza? Ele era proporcional a constante universal gravitacional, diretamente proporcional, né, constante universal gravitacional, diretamente proporcional à velocidade da luz e diretamente proporcional à constante de Planck, né, a própria constante. Só que esses valores estavam eles tinham algum expoente, só que Planck não sabia qual era esse expoente. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um alfa, aqui um beta e aqui um gama, pode ser? Alfa, beta e gama. Então é G elevado a alfa, C elevado a beta e o H, né, da constante de Planck elevado a gama. Só para a gente relembrar mesmo, eu estou sem o vermelho, então eu vou ter que trabalhar com o azul e com o preto hoje. Para a gente relembrar aqui, eu vou colocar aqui no canto, pode ser? A constante universal gravitacional vale aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado, beleza? A velocidade da luz, a gente sabe que vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ok? E a constante de Planck, que vale 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 Joule, que multiplica segundo. Alguns colocam 63, né? Eu já vi, mas eu vou deixar o 62 ali, não vai mudar tanto assim os nossos cálculos no final. Então, esses aqui são os dados, né? São os valores das constantes. Eu vou colocar aqui constantes. Ok. Vamos então fazer a análise dimensional disso daqui. Eu não vou ficar escrevendo toda hora o L em colchete para indicar que a gente está falando de análise dimensional, então vamos deixar subentendidos que nós estamos trabalhando com as dimensões de L, beleza? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ter L, vai ser, vamos lá, o G é Newton metro quadrado dividido por quilograma quadrado elevado a alfa. A velocidade da luz é metro por segundo e está elevado a beta. E a constante Planck, né, é Joule segundo. Você não vai passar tudo para o sistema MLT? Eu vou passar para o sistema MLT, mas eu vou desenvolver tudo antes. Sistema MLT, para quem não se lembra, né, para quem nunca viu análise dimensional, ainda quero trazer no canal. O sistema MLT é o seguinte: a unidade de massa, a unidade de comprimento e a unidade de tempo, a gente faz o seguinte, olha só. Para a unidade de massa, né, que a gente usa em quilograma, a gente vai chamar de emão, né,
do inglês mass. O metro, a gente vai usar L, do inglês length, que é comprimento. E o S, a gente vai usar T, que é de time, né? Então, mass length time, sistema MLT. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai ter que abrir isso aqui um pouquinho. A gente tem aqui Newton metro quadrado. O que é Newton? Newton é a unidade de força, né? Mas o que é força? Força é massa, que é em quilograma, vezes aceleração. A aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então a gente pode substituir aqui. Então, a gente vai ter quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro quadrado, né? Tem aquele metro quadrado ali ainda. Tudo dividido por quilograma quadrado. Esqueci de colocar um gama aqui, né? Então, elevado a alfa. Vezes, né? Aqui não tenho que mexer não. Metro por segundo elevado a beta. E o joule? Joule é trabalho, né? Então, o joule é o quê? É unidade de trabalho. Trabalho é o quê? Força vezes distância. Então, a gente vai ter que o joule é força, a gente acabou de ver. É Newton. Então, é quilograma metro por segundo ao quadrado vezes metro dessa distância aqui. Então, a gente vai ter que substituir tudo isso aqui. A gente vai ter quilograma, que multiplica metro dividido por segundo ao quadrado, vezes metro, vezes segundo. Bem devagarzinho, beleza? Elevado a gama. E aí? Bom, isso aqui eu já posso apagar porque a gente não vai usar. É só pra gente relembrar aí. E aí? Vamos ver o que dá pra gente cortar aqui e vamos ver o que dá pra gente deixar na mesma linha, né? Vamos lá. Divisão de fração é a primeira que multiplica o inverso da segunda. Eu já posso começar fazendo o seguinte, olha só. Eu posso deixar isso aqui mais organizado, na verdade, e deixar assim, ó. Quilograma, metro cúbico, né? Esse metro juntou com esse metro, dividido por quilograma quadrado vezes segundo quadrado, né? Isso aqui ficou 1 sobre. Então, passou a ser isso daí, elevado a alfa. Tem que manjar também já de frações. Divisão de fração, multiplicação de fração, inverso e por aí vai. Aqui não tem o que fazer, metro por segundo, elevado a beta, vezes. Esse metro eu posso juntar com esse, né? A gente vai ter quilograma, metro quadrado, e eu tenho segundo aqui, né? E eu posso cortar com esse segundo aqui, ó. Esse segundo eu posso cortar com esse quadrado. Então a gente vai ter isso dividido por segundo elevado a gama. E aí a gente vai ter que L é igual. Eu poderia chamar de LP, né? Mas não tem necessidade. Então a gente vai ter... eu posso cortar esse quilograma aqui com o quadrado desse. E aí, tudo tranquilo, né? Eu vou passar tudo no sistema MLT agora, então. Metro cúbico dividido por quilograma segundo quadrado elevado a alfa vezes metro por segundo elevado a beta vezes quilograma, aqui não tem como dar também, metro quadrado por segundo. Ok, agora a gente pode passar tudo para o sistema MLT, beleza? Só ver se eu não errei nada por aqui. Aqui era Newton, né? Então é massa vezes aceleração, aceleração é metro por segundo ao quadrado. Eu acho que tá tudo tranquilo. Então olha só, vamos fazer mais aqui embaixo. A gente vai ter L sendo, eu vou substituir tudo, tá? No sistema MLT. Então o M
fica L ao cubo dividido por... Você poderia ter feito isso antes, se você quisesse, tá? Mas eu decidi fazer desse jeito. M vezes T quadrado, ok? Elevado a alfa. Vezes metro é L, segundo é T, então é L sobre T elevado a beta. Vezes quilograma é M, então vai ficar ml quadrado sobre T elevado a gama. Tem mais um espacinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo na mesma linha. Como assim? Olha só. Isso aqui vai ficar L ao cubo, T na menos 2 e M na menos 1, certo? Espero que isso seja de boa para ti. Aqui a gente vai ter L vezes T na menos 1 elevado a beta. E aqui ainda a gente vai ter ml quadrado vezes T na menos 1 elevado a gama. E agora é o seguinte, a gente tem isso daí. Então agora eu vou aplicar a propriedade distributiva dos expoentes em todos os meus valores ali. Então eu vou aplicar alfa em L, em T, em M, o beta em L, em T e o gama em M, L e T. Então vamos lá. A gente vai ter então que L vai ficar igual a L elevado a 3 alfa vezes T elevado a menos 2 alfa vezes M elevado a menos 1 alfa ou elevado a menos alfa. Tranquilo? Vezes L elevado a beta, então L elevado a beta, T elevado a menos beta, e aí pro beta já foi. E aí tem pro gama, fica M elevado a gama, vezes L elevado a 2 gama, vezes T elevado a menos gama. A câmera pegou aí? Pegou. Então vamos lá. O que acontece agora então? Agora a gente junta os semelhantes, né? E vamos somar os expoentes. Então eu tenho L aqui, L aqui, L aqui. Como é uma multiplicação e L são as bases iguais, né? Eu vou somar os expoentes. Então a gente vai ter L igual. Vamos começar pelo L. Pode ser L elevado a 3 alfa, que mais tem L, mais beta, que mais tem L, mais 2. Aqui não é alfa, não. Aqui é gama. Cavalo. Aí. Beleza? Vamos então agora pro M. Pode ser, vamos pro M. Não, vamos pro T. O T, a gente tem menos 2 alfa, menos beta, menos gama. Beleza? Tá uma maravilha o T. E aí, o último que é o M, de massa, né? Então aqui comprimento, tempo e massa. A gente vai ter menos alfa, né? Mais gama. E a gente chegou nisso. Beleza, para onde a gente corre agora? Tudo que a gente está falando desde o começo é o comprimento de Planck. Comprimento. O que é comprimento? A gente mede em metro, né? O comprimento é medido em metro. Só que eu vou usar o L aqui. Então, tu concorda comigo que um número, por exemplo, um número x elevado a zero é igual a 1? Um número k elevado a zero é igual a 1? Concorda, né? Então, se eu pegar... Eu sei que esse L, ele está elevado à primeira. E se eu pegar o M, esse M aqui, e elevar ele a zero? Ele vai ser 1. Multiplicar pelo T.
elevado a zero. Então vai ser m elevado a zero vezes t elevado a zero. Ou seja, 1 vezes 1, que é 1. Vezes esse L aqui elevado a 1. Isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 1 e isso aqui vai ser L. Então vai ficar 1 vezes 1 vezes L, que vai continuar dando L. Então eu posso manipular desse jeito. Então isso daqui é a mesma coisa que isso. Igual, né, a L elevado a 3 alfa mais beta mais 2 vezes gama. 2 vezes gama não. 2 gama. Para o T, a gente tem menos 2 alfa, menos beta, menos gama, vezes m elevado a menos alfa mais gama. E aí o que eu faço agora? Eu tenho que igualar os expoentes, né? Então, isso daqui eu vou igualar com isso daqui, o T eu vou igualar com o T, e o M eu vou igualar com o M. Beleza? Então o que a gente vai ter aqui? Eu vou até abrir uma chave. A gente vai ter, vamos igualar primeiro o M. Vai ficar menos alfa mais gama igual a zero. Vamos fazer agora para o L. Pode ser para o L. O L é o quê? 3 alfa mais beta mais 2 gama igual a zero. Não, para o L é igual a 1, desculpa. O L está elevado a 1. Beleza? E para o T, a gente tem o quê? Menos 2 alfa, menos beta, menos gama. Isso tem que dar zero. Bom, aqui está bem fácil de perceber, né, que alfa é igual, né, então tá menos vai passar mais, né, aquela decorebinha boba, a gente sabe que soma alfa em ambos os lados, então a gente tem que gama é igual a alfa. Gama é igual a alfa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso daqui de x. Pode ser? Gama e alfa. Estou chamando de x. Já que eles são iguais, eu posso dar uma letra para eles que essa letra vai representar a mesma coisa. Por quê? Para facilitar o nosso estudo aqui, ó. Então, no lugar do 3 alfa, eu vou colocar, fazer aqui, ó, 3x mais beta mais 2x. Isso tem que ser igual a 1. Fechou? E aí, 3x mais 2x, 5x mais beta igual a 1. Vou isolar beta. Beta vai ser 1 menos 5x. Será que vai me ajudar se eu isolar o beta? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer se eu isolar o beta. Eu vou para essa parte de baixo agora. Então eu vou ter menos 2x, lembrando que eu estou chamando alfa e gama de x, menos beta. Mas o beta vale isso daqui, ó. 1 menos 5x menos x ainda, que é esse gama, igual a zero. E aí? E aí que eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter menos 2x menos 1 mais 5x menos x igual a zero. Então a gente tem 5x, né, colocar na ordem. Esse menos 2x com esse menos x vai dar menos 3x menos 1 igual a zero. Então a gente tem 2x igual a 1. Então x é igual a meio. Se x é igual a meio, significa que alfa é igual a meio e que gama também é igual a meio. Olha só, descobrimos os dois coeficientes, né? Coeficientes não, os dois expoentes. Descobrimos dois expoentes ali. Falta descobrir o beta. Vou apagar em algum lugar alguma coisa aqui. Sei lá, cara. Pode ser aqui. Vou descobrir o valor de beta agora.
vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter. Para descobrir o valor de beta, eu vou fazer o seguinte, então, a gente já tem essa expressão aqui, né? Então, a gente vai ter beta igual, a chuva está apertando, espero que não esteja atrapalhando o áudio, 1 menos 5x, mas quanto que vale o x, que é o alfa e o gama? Valem meio, né? Então, pode ser 1 menos 5 sobre 2, a gente pode dizer assim, né? Aí, né, o beta vai valer, a gente pode multiplicar isso daqui que vai dar 2, menos 5 sobre 2, portanto, beta é igual a menos 3 sobre 2. Olha só, achamos todos os coeficientes, não, eu tô com coeficientes na boca, os três expoentes, alfa, beta e gama. E agora a gente volta aqui e substitui para ver o que a gente vai ter, né? Então, a gente vai fazer isso. Eu vou só apagar a luz antes. Quanto tempo de vídeo eu tenho? Eu não vou pausar não, cara. Eu vou pausar sim. Vou pausar sim. Já volto. Bom, eu não apaguei tudo. Eu acho que esse lado aqui, né, vai ser o suficiente pra gente. Deixa eu só separar ele aqui. É o seguinte. Então, a gente vai substituir os valores que a gente encontrou aqui. Então, a gente vai ter aqui o comprimento de Planck vai ser igual a constante universal gravitacional elevado a alfa, que vale meio, vezes a velocidade da luz, que vale menos 3 sobre 2, né? Na verdade, o seu expoente vale menos 3 sobre 2, e a constante Planck, que também vale meio. Tranquilo? Então, né, desenvolvendo isso daqui, a gente sabe que elevar um número a meio é a raiz dele, mas eu quero pegar a velocidade da luz primeiro. Ela está elevada a menos 3 sobre 2. Então, isso seria isso daqui, ó. G elevado a meio vezes H elevado a meio dividido por C elevado a 3 sobre 2 positivo, né? Já que ele estava negativo, então isso daqui seria 1 sobre, né? A velocidade da luz elevado a menos 3 meio. 1 sobre a velocidade da luz elevado a 3 meios, na verdade. Então, a gente vai ter que o L é igual, comprimento de Planck, né? É igual a raiz quadrada de G vezes H sobre C ao cubo, beleza? Então, a gente vai ficar dessa maneira, o comprimento de Planck. Vamos ver o que vai dar esses valores? Vamos substituir. A gente tem ali, né, os nossos dados, então a gente vai substituir. Isso aqui vai ficar raiz de, fazer isso aqui. Vamos lá. G, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. H, 6,62 vezes 10 elevado a menos 34. Tudo isso dividido por C, que é a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 elevado a oitava, só que ao cubo. Então, a velocidade da luz ao cubo. Deixa eu só... Aí. Então, como é que a gente vai fazer agora? Vamos lá, né, cara? A gente vai ter L igual a raiz... Eu já fiz essa multiplicação, para não ficar muito longo, né? Deu aproximadamente, deixa eu até fazer de novo aqui, deu aproximadamente 44,22, pelo que eu me lembro. Então era 6,63 vezes 6,67. Era 62, né? Vou usar 62 então. Porque na folha que eu usei eu tinha usado 63, mas como aí eu estou usando 62, não que vai mudar muito, mas vamos lá. 67 vezes 6,62. 44,15, não mudou tanto. Então a gente tem 44,15 vezes 10 elevado a quanto?
menos 34 com menos 10 seria menos 44, né? Então é na menos 45. Menos 45. Dividido por 27 vezes 10 elevado a 24, certo? 27 vezes 10 elevado a 24. Então a gente vai ter o seguinte aqui, meus queridos, para o comprimento de Planck. Se a gente fizer essa divisão, eu também já fiz, mas não custa fazer de novo, dividido por 27, vai ter um valor de aproximadamente 1,63, né? 1,63. Eu estou ignorando essas potências de 10 aqui por enquanto, tá bom? Vou mexer com elas no final. Vai dar a raiz de aproximadamente 1,63 vezes 10 elevado a... Aí agora sim, a gente tem que fazer essa mudança aqui. Vai dar na menos 69, né? Menos 69. Porque você divide esse número todo aqui por 27, e aí você pega esse 10 na menos 45 e faz vezes 10 elevado a menos 24, né? Que aí daria na menos 69, 10 na menos 69. Então, esse é o valor que a gente tem. Tranquilo? Vou fazer o seguinte. 69 é um número muito feio. Eu vou colocar aqui mais para cima. 69 é um número muito feio. Eu queria mexer com 70. Vamos ver o que acontece. Eu vou ter L igual a raiz de... Para eu mexer com 70, eu preciso pular uma casa à direita, né? Porque daí o número diminui na esquerda. Então a gente vai ter 16,3 vezes 10 elevado a menos 70. E como raiz quadrada, né? Eu posso pegar o valor que está aqui e eu posso reescrever a raiz quadrada como um expoente, né? Então a gente vai ter que L é igual a raiz... A raiz de 16, cara, é de 16,3. Vamos ignorar esse vírgula 3, vamos aproximar para 16, né? A gente está fazendo algumas coisas aproximadas. Vamos aproximar para 16. Isso daqui vai ficar 4, né? Vai ficar 4. Vezes 10 elevado a menos 70 sobre 2, né? Se bem que eu não posso tirar isso daqui da raiz ainda, né? Vou ter que fazer isso daqui, ó. 16,3 vezes 10. Não, a raiz não precisa mais. Oh, meu Deus. 16,3 vezes 10 elevado a menos 70 sobre 2. Agora sim. Se eu voltasse esse 2 para cá, voltaria a ser aquela raiz ali. Estão conseguindo ver? Está meio fraca a caneta. Então, o comprimento fica... igual eu falei, raiz de 16 a gente pode aproximar para 4. Beleza? 16,3 a gente pode aproximar para 4. Vezes 10 elevado a menos 35 metros. 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 35 metros. O que esse valor significa? Cara, não faz sentido, né, segundo Planck, existir um comprimento menor do que isso na física. Não existe nada menor que isso. Não faz sentido, entende? Existir algo menor do que isso. E, pô, cara, 10 na menos 33, a gente não consegue ver um átomo que é 10 na menos 10, aproximadamente, né? Imagina algo que é, assim, 10 na menos 35. Quem sabe não fosse no Big Bang, quando tudo estava unido, esse comprimento, né? E o que mais que a gente tem? A gente tem também, então, achando isso daqui, como calcular o tempo de Planck, que aí eu acho mais interessante, que é o quê? Bom, a gente sabe que velocidade é a variação do espaço dividido pelo tempo.
A velocidade, no caso, a gente está fazendo com a velocidade da luz, a gente está estudando a velocidade da luz, né? Esse ΔS, esse espaço, a posição, é o próprio comprimento. Comprimento, eu falei, é o próprio comprimento de Planck. Então eu vou colocar um LP aqui. Vou colocar um LP aqui também. Dividido pelo ΔT, ou eu vou colocar só TP, né, de tempo de Planck. Tempo de Planck. E aí, se eu quero saber o tempo de Planck, eu faço o comprimento de Planck dividido pela velocidade da luz. Tranquilo? E o que a gente vai ter é o seguinte. O tempo de Planck, portanto, vai ficar o comprimento de Planck, que é, a gente achou 4 vezes 10 elevado a menos 35, dividido pela velocidade da luz, né, de 3 vezes 10 elevado a 8. Eu poderia muito bem cortar esse 4 e esse 3, né, porque vai dar 1,33, não vai mudar em absolutamente nada praticamente o nosso problema. Mas, como a gente já aproximou demais, né, eu vou considerar esse 4, né, digamos assim. Como eu falei, vai dar 1,33, não seria uma diferença absurda. Mas, enfim, então a gente tem que o tempo de Planck é 1,33 vezes 10, esse 8 vai subir, né? Então vai ficar 35, menos 35 menos 8 é menos 43, né? Então, menos 43 segundo. Segundo Planck, não existe tempo menor do que esse. Igual o comprimento, não faz sentido existir um tempo menor do que esse. E é aí que entra a filosofia da parada. É como se o tempo passasse aos soluços, né? Então, o menor tempo entre dois eventos microscópicos ocorrer é esse daqui. E pensa num vídeo, cara. O que é um vídeo? É um compilado de fotos, né? Que a gente chama de frames por segundo. Então, o que seria, sei lá, 200 frames por segundo? Seriam 200 fotos por segundo. E é como se a vida que a gente vivesse passasse desse jeito, entendeu? É como se o vídeo, né, é um compilado de fotos. Então, é foto atrás de foto, atrás de foto, atrás de foto. Muitas fotos por segundo. E aí, isso é como se fosse o que a gente vivesse, cara. É como se a cada passo que tu estivesse dando é uma quantidade de fotos absurdas para que pareçam um movimento, entende? Mas a menor, como repetindo, né, o menor tempo entre dois eventos ocorrerem. Então, por exemplo, o menor tempo